Vinde, prostremo-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou. O Senhor é nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no Cristo. Bendito seja o Senhor que nos reúne à volta desta mesa, a fonte das bênçãos, para podermos multiplicar na nossa vida os dons que Ele mesmo nos concede. E depois de multiplicar esses dons, distribuí-los pelos nossos irmãos. Rezamos esta missa colocando no altar do Senhor os nossos irmãos doentes, Manuel Perigil, Luciano Dias, Carlos Gouveia, Irene Gouveia, Eduardo Tomás, Lourdes Matos, Manuel Humberto Coelho, Rosa Teixeira Freira, doentes da família Gonçalves, Fernando Vieira, Rita Jardim, José de Brito e Glória de Brito, Luísa Almeida, Keanu da Silva, Clementina de Freitas Catanho, Algerina Batista Rodrigues, Jacinta Pita Carvalho Lessa, Cidália Fátima Ricardo Marque Vieira, e também outros dos nossos irmãos e conhecidos que se encontram doentes nas suas casas ou nos hospitais. Rezamos em ação de graças da família de Brito e continuamos a rezar pela redução dos casos de Covid-19 no mundo e de modo particular na África do Sul. Rezamos também pelo eterno descanso dos nossos irmãos que nos precederam na fé. João Luizinho, Luiz Jardim, Adelino de Souza, João Rodrigues Teixeira, Aníbal Pensal, João Alberto de Brito, no 7º mês de eterna saudade. Defuntos das famílias de Brito e Rodrigues, e pelas almas do purgatório, de modo particular as que mais precisam de ajuda. Para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Guardai, Senhor, com paternal bondade a vossa família e, porque só em vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim e, como estava nu, tive medo e escondi-me. Disse Deus: Quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido dessa árvore da qual te proibira comer? Adão respondeu: A mulher que me destes por companheira deu-me do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: Que fizeste? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Disse então o Senhor Deus à serpente: Por teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Hás de rastejar e comer do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela há de atingir-te na cabeça e tu a atingirás no calcanhar. O Senhor Deus disse à mulher: Multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez. Em dor darás à luz os teus filhos. Sentir-te-ás atraída para o teu marido e ele te dominará. Depois disse ao homem: Porque deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste fruto da árvore de que eu te havia proibido comer, maldita será a terra por tua causa. Com trabalho penoso tirarás dela o alimento todos os dias da tua vida. Produzir-te-á espinhos e abrolhos e terás de comer a erva dos campos. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até voltares à terra da qual foste tirado, porque és pó, e em pó te hás de tornar. O homem deu à sua mulher o nome de Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez túnicas de pele para o homem e sua mulher e vestiu-lhes. Depois disse o Senhor Deus: Se o homem já é como um de nós, conhecedor do bem e do mal, só lhe falta estender a mão para colher também fruto da árvore da vida, comer dele e viver para sempre. E o Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden para cultivar a terra da qual tinha sido tirado. Expulsou o homem e colocou ao oriente do jardim do Éden os querubins e a chama fulgurante da espada para guardar o caminho da árvore da vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, tende sido o nosso refúgio através das gerações. Senhor, tens sido o nosso refúgio através das gerações. Antes de se formarem as montanhas e nascer a terra e o mundo, desde toda a eternidade, vós, Senhor, sois Deus. Senhor, tende sido o nosso refúgio através das gerações. Vós reduzis o homem ao pó da terra
e dizeis, voltai, filhos de Adão. 1000 anos a vossos olhos são como o dia de ontem que passou e como uma vigília da noite. Senhor, tede sido o nosso refúgio através das gerações. Vós os arrebatais como um sonho, como a erva que de manhã reverdece, de manhã floresce e viceja, de tarde ela murcha e seca. Tende sido o nosso refúgio através das gerações. Ensinai-nos a contar os nossos dias para chegarmos à sabedoria do coração. Voltai, Senhor, até quando? Tende piedade dos vossos servos. Senhor, tende sido o nosso refúgio através das gerações. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias juntou-se novamente uma grande multidão e, como não tinham que comer, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: Tenho pena desta multidão. Já há 3 dias que estão comigo e não têm que comer. Se os despedir sem alimento para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Responderam-lhe os discípulos: Como se poderia saciá-los de pão aqui num deserto? Mas Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: Temos 7. Então Jesus ordenou à multidão que se sentasse no chão. Depois tomou os 7 pães e, dando graças, partiu-os e deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E eles distribuíram-nos à multidão. Tinham também alguns pequenos peixes. Jesus pronunciou sobre eles a bênção e disse que os distribuíssem também. Comeram e ficaram saciados. Dos bocados que sobraram, encheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 pessoas. Então Jesus despediu-os e, subindo para o barco com os discípulos, dirigiu-se para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós. Tenho pena desta multidão. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, São Marcos, ao apresentar-nos a figura de Jesus Cristo, para além das catequeses que ele procura transmitir, também transmite alguns sentimentos de Jesus Cristo. E hoje ele nos diz que teve pena da multidão, que estava com ele há já 3 dias e não comiam. Estavam com ele para o escutar,
estavam com ele para dele aprender. E se os despedisse com fome, iam desfalecer pelo caminho. Existem muitas fomes de que podemos falar, pelas quais os homens e mulheres dos nossos tempos desfalecem. A primeira fome seria da palavra de Deus. E nós vimos durante este tempo, ou continuamos a ver, este tempo das restrições, que muita gente ansiava esta palavra de Deus, tinha fome da palavra de Deus, porque não podiam se reunir em comunidade para escutar esta palavra. Também podemos ter a fome física, a falta de alimentos, a falta de outros meios para que o nosso corpo possa se sentir confortável. Mas todas estas fomes que podemos enumerar indefinidamente têm a ver com os discípulos de Jesus Cristo. O Evangelho diz-nos que, por esta pena que Jesus teve da multidão, perguntou se eles tivessem alguma coisa. Mas os discípulos perguntam: como se poderia saciá-los de pão aqui num deserto? Os discípulos nos representam muito bem no Evangelho. Cada passo que eles dão, cada palavra que eles dizem, somos nós também que lá estamos. Nós também, muitas vezes, fugimos das nossas responsabilidades. Isto não é comigo. Eu não tenho capacidades para fazer aquilo. Não tenho meios para fazer isto e aquilo. Como os discípulos disseram, como poderiam saciá-los no deserto? E nós também temos desculpas de não saciar a fome dos nossos irmãos, seja a fome espiritual, seja a fome física. Mas o Senhor nos ensina que temos alguma coisa a fazer para com os nossos irmãos. Esta é a segunda multiplicação dos peixes que nós encontramos. A primeira foi aquela que alimentou 5.000 homens. E hoje fala-se de 4.000 pessoas. Mesmo com a primeira multiplicação dos pães, os discípulos ainda não aprenderam muito do Senhor. E nós também temos visto e ouvido muita coisa que o Senhor tem vindo a fazer e que também opera por meio dos seus discípulos. E ainda não acreditamos que podemos fazer alguma coisa ou que Ele pode fazer alguma coisa por nós. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, sempre que Ele nos congrega à volta desta mesa, o altar, primeiro na mesa da palavra que é o ambão, e em segundo lugar na mesa eucarística, que é o altar, Ele não nos deixa ir embora com fome. Ele alimenta-nos com a sua palavra e com seu corpo e sangue.
E ao alimentar-nos, quer que tenhamos força de poder fazer o caminho. O caminho muitas vezes não é plano, tem altos e baixos, mas se tivermos bem nutrido, quer dizer que teremos forças de fazer este caminho. E a maneira de fazer o caminho é esta que vemos os discípulos a fazer, distribuindo os dons. Jesus, depois de dar a graça, depois de abençoar, não foi ele que distribuiu, foram os discípulos, para dizer que todos nós, como discípulos de Jesus Cristo, somos estes meios, somos estes canais para distribuir os dons de Deus aos nossos irmãos. E o Evangelho, quase a terminar, nos diz que subiram no barco e seguiram para a outra região. É uma catequese, depois de fazer-se alguma coisa, retirar-se. Os discípulos podiam ter a tentação de glória, de fama, porque participaram também, de uma ou de outra maneira, dos milagres que Jesus Cristo operou. Para não caírem nessa tentação, o Senhor mete-os no barco e retira-se. Nós também somos convidados a tomar a mesma atitude. E daqui a nada vai começar a Quaresma. Somos chamados a viver também a esmola. Esta esmola que nós vamos dar não pode ser título de glória para quem dá, mas sim para que se glorifique a Deus. Então, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, continuemos a rezar para que o Senhor se sirva de cada um de nós como seus discípulos para canalizar os dons que Ele dispõe para os nossos irmãos que tanto morem de fome, seja da palavra de Deus ou dos sacramentos. Assim seja. A todos aqueles que o procuram de coração sincero, o Senhor assegura a assistência e a graça. Ele, de facto, está conosco até ao fim dos tempos. Rezemos por isso, dizendo: Dai, Senhor, o vosso pão. Dai, Senhor, o vosso pão. A Igreja que vive no mundo como sacramento de salvação, àqueles que trabalham pela justiça e partilha dos bens, aos doentes, aos desanimados e a quantos perderam a fé, oremos, irmãos. Dai, Senhor, o vosso pão. Aos que se sentem sufocados pelo alastrar do mal e do pecado, aos que sentem o desejo profundo de vos conhecer e amar, aos que cumprem o seu dever com consciência e retidão, oremos, irmãos. Dai, Senhor, o vosso pão. Àqueles que se limitam a uma felicidade feita de prazeres e riquezas, aos povos oprimidos e que passam fome devido à nossa prepotência, aos que não recebem um salário suficiente e digno, oremos, irmãos. Dai, Senhor, o vosso pão. Às famílias pobres e numerosas da nossa paróquia, ao povo cristão que todos os domingos participa na missa,
Aos sacerdotes que consagram o vosso corpo e sangue, oremos, irmãos. Dai, Senhor, o vosso pão. Deus, Pai de misericórdia, que com o corpo e sangue de Cristo continuais a matar a fome a uma multidão de pessoas, abriu o nosso coração às necessidades dos irmãos, para que, através da nossa solidariedade, vos reconheçam e vos glorifiquem, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, nosso Senhor, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Oremos. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós sacramento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao O alto. nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus da aliança e da paz, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós chamastes e fizestes sair Abraão da sua terra, para o constituir pai de todas as nações. Suscitastes Moisés para libertar o vosso povo e conduzi-lo à terra prometida. Na plenitude dos tempos, enviastes o vosso Filho, hóspede e peregrino no meio de nós, para nos redimir do pecado e da morte, e destes ao mundo o vosso Espírito, para fazer de todas as nações um só povo que caminha para o vosso reino, na liberdade dos filhos de Deus, segundo o mandamento novo do amor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, aclamando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Arcebispo Buti, seu auxiliar Duncan, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, particularmente João Luizinho, Luís Jardim, Adelino de Sousa, João Teixeira, Aníbal Pensal, João de Brito, Alberto de Brito, e defuntos das famílias Brito e Rodrigues, e de todos os outros que na vossa misericórdia já partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. E de nós tende também misericórdia, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não Sou digno que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Oremos. Deus de bondade, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, demos fruto abundante para a salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Próxima quarta-feira é a quarta-feira de cinzas, dia de jejum e abstinência. Teremos a missa às 9 horas da manhã e a outra às 7 horas da noite, 19 horas. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.